Boa noite, amados irmãos e amigos. Um abraço a todos que nos acompanham também pela internet. Alegria estar mais uma vez aqui em Gujão, desfrutando da doce comunhão com os irmãos e da excelente hospedagem na casa do irmão Dudé, da irmã Dinha, rogando a Deus que esteja abençoando ricamente esse trabalho. Irmãos, aqueles que estão nos vendo pela internet e aqueles que ainda irão nos ver, nós estamos aqui na cidade de Gujão, na Congregação Batista Bíblica Fundamentalista desta cidade. É um milagre esta congregação aqui. Gujão, irmãos, encontra-se dentro daquela estatística das cidades no Brasil que tem o menor número de crentes entre a sua população. E por que eu estou dizendo isso? É porque eu quero que você que é crente, que você que é salvo, que você que é batista, participe desta obra aqui com as suas orações. Bom, mas se você está aí bem distante daqui, mas quiser vir aqui também, iremos lhe receber muito bem para evangelizar aqui nesta cidade. Amados irmãos, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem um plano. Um plano de expansão do seu reino, de expansão do seu evangelho, por meio do estabelecimento de igrejas locais. Deus não criou a Convenção Batista, Deus não criou a Associação Batista, Deus não criou a Comunhão Batista, Deus estabeleceu uma igreja batista em função e doutrina, local e visível em operação, e deu a esta igreja que ele estabeleceu, esta igreja local, a autoridade para promover a expansão do seu reino, a expansão da obra evangelizadora, da obra missionária e implantação de outras igrejas bíblicas, portanto, batistas, locais e visíveis. Então, o que nós estamos fazendo aqui, enquanto membros da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade, é exatamente isso, fazendo o trabalho que o Senhor comissionou a sua igreja para fazer. Eu quero convidá-los para olharem juntamente comigo, inicialmente, para o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8, onde o Senhor assim diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Amados irmãos, a obra do Senhor é até aos confins da terra. A obra do Senhor é que a igreja do Senhor irá testemunhar do Evangelho Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os quadrantes da terra. E cá estamos nós, em Gujão, orando a Deus que salve almas aqui,
que capacite estas almas a serem membros da sua igreja por meio do batismo e que sejam treinadas, aperfeiçoadas pelo Senhor para o uso no ministério. Por isso que nós queremos contar com a sua participação nessa obra, orando ou vindo até aqui participar da mesma para a honra e glória do nosso Senhor. Mas eu havia dito que a nossa oração é que Deus salve almas e que Deus as capacite para estarem servindo ao Senhor na sua igreja, porque Paulo, ao escrever a sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 12, ele nos dá uma declaração do que é o querer de Deus para a vida dos salvos, para a vida dos membros da igreja do Senhor. E a vontade de Deus para a vida dos salvos não é outra senão o aperfeiçoamento. O versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, meus amados irmãos, o que nos diz esse texto, a palavra do Senhor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje tivemos 2 encontros interessantes. Eu estava saindo da casa de William e chegou um conhecido que eu lembrava que ele tinha frequentado a igreja, mas eu não lembrava que ele havia sido batizado, né? E nós iniciamos um diálogo, ele afastado dos caminhos bíblicos, não é? Até com um discurso de que crê em Deus e na Bíblia não. E eu disse, eu já sou diferente, eu creio na Bíblia. Entre crer em Deus e crer na Bíblia, eu creio na Bíblia. Porque Deus diz na Bíblia que quem crê nele, como diz as Escrituras. Então, a autoridade em relação a Deus, ao Deus Criador de todas as coisas, é a Escritura. A autoridade é a Escritura. A autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu disse, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Bom, e nas colocações que foram feitas, ele deu a entender que tinha esperança de vida eterna. Quando disse, mas Jesus morreu por nós. Saindo de lá, eu fui até o estabelecimento do irmão John Lennon. E quando eu estou lá no estabelecimento, estou chegando no estabelecimento do irmão John Lennon, eu encontro uma pessoa que também fez parte do trabalho lá da igreja. Esse, creio eu, que não foi biblicamente batizado, mas que fez parte. E é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa íntegra. E eu disse, rapaz, eu continuo esperando lá na igreja. Aí ele disse, rapaz, eu tenho de ir. Ele tem um trabalho bem dinâmico, ele é policial civil. E, rapaz, eu tenho de ir. E depois ele deu um testemunho que eu achei interessante. Eu digo em todo canto que eu sou de lá. Inclusive tem um colega que é de uma igreja batista em Campinas, e eu sempre digo a ele, eu frequentei a igreja lá em Soledade assim e assim. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de cruzar com essas pessoas que passaram na igreja.
certo? Mas não prosperaram, não foram aperfeiçoadas. Ou seja, entraram num caminho de desobediência ao recusarem o aperfeiçoamento, ao recusarem a crescerem. E, infelizmente, há um grande percentual de pessoas que são salvas que não são aperfeiçoadas. E é interessante destacar que, para Paulo estar escrevendo a esta igreja que o querer de Deus é o aperfeiçoamento dos santos, é que havia crentes nesta igreja em Éfeso, que não estavam crescendo, que estavam decrescendo. Portanto, meus amados irmãos, é sempre um grande desafio para a vida do crente o ser aperfeiçoado. Porque sem o aperfeiçoamento não haverá uso na obra do ministério. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja, edifica-se de duas maneiras. A primeira maneira da edificação da igreja é internamente. O primeiro crescimento da igreja não é numérico. O primeiro crescimento da igreja não é com número de membros. O primeiro crescimento da igreja é com a qualificação dos membros existentes. A igreja pode ter 5 membros e estar plenamente edificada, porque estes 5 membros eles estão se aperfeiçoando para serem usados na obra do ministério. E uma igreja pode ter 100 membros ou mais e não estar se aperfeiçoando, não estar se edificando, pois não há zelo pelas pessoas que fazem parte da membresia da igreja com a qualificação para serem usados na obra do ministério. Portanto, amados irmãos, nós temos uma missão. Nós não estamos com uma missão, nós temos uma missão. Nós não estamos a receber uma missão, nós já recebemos uma missão que é a obra da pregação do Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, o Senhor diz à sua igreja, o Senhor não diz a todo mundo, o Senhor não diz a todos os salvos, o Senhor diz à sua igreja. Versículo 16 do capítulo 28 de Mateus diz: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Esse lhes tinha é bem interessante porque Jesus não designou uma pessoa. Jesus designou um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas partiram para onde Jesus o mandara. E quando viram a Jesus, adoraram. Versículo 17. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Que Deus aplique o texto lido em nossos corações,
em nossas mentes e em nossas vidas. Meus amados irmãos, nós somos enviados a fazer discípulos. Em outras palavras, nós somos enviados para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho do arrependimento, para que pessoas crendo em Cristo sejam salvas. Mas o serviço não para aí. Há um grande esforço em prol das chamadas missões promovidas pelas denominações ou pelas estruturas para-eclesiásticas. Esforço esse que não é bíblico. E eu explico por quê. Porque a ordem foi dada à igreja. Só a igreja de Jesus, só a igreja local pode batizar. Só a igreja local pode disciplinar. Só a igreja local pode discipular. Então, é uma responsabilidade da igreja ganhar as pessoas para Cristo, batizar estas pessoas, ensinar a estas pessoas toda a doutrina de Cristo, todo o ensino de Jesus. Então, fazer missões não para com o evangelismo. Evangelismo é a porta de entrada das pessoas na família de Deus. Não é a porta de entrada das pessoas na igreja de Deus. A porta de entrada das pessoas na igreja de Deus é o batismo. É o comprometimento com o ensino que recebeu. É o comprometimento com Cristo e se colocando debaixo da autoridade de Cristo e da sua igreja, para que assim tenha autoridade para realizar a obra de Deus. Devemos fazer discípulos de todas as nações. Feitos os discípulos, nós devemos ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Amados irmãos, o trabalho da igreja é o trabalho com ensino. A igreja do Senhor trabalha com ensino. A igreja do Senhor trabalha com o ensino. Ninguém ensina melhor na face da terra do que a igreja de Cristo. Ninguém ensina melhor na face da terra do que a igreja de Cristo. Todas as instituições que não são a igreja de Cristo têm um cardápio de ensino que encerra-se na cova. O trabalho de ensino da igreja de Cristo pulsa para a eternidade. Pulsa para a eternidade. Lembrando que o Senhor nos prometeu coroas, galardões, e nós receberemos os galardões a partir daquilo que aprendemos e executamos na igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem um ministério de ensino, é ensinar as pessoas a observar a palavra do nosso Deus. Cristo diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Havia um mandado aqui. Havia uma ordem. Aqueles apóstolos que formaram a igreja dos primogênitos, aqueles apóstolos tinham informação clara do que deveria ser ensinado. Tinham uma informação muito clara do que deveria ensinar. Eles sabiam o que deveriam ensinar. Eles sabiam qual era a sua tarefa, o seu trabalho. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos
e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Eles sabiam o que tinham de fazer. Havia um fundamento, e esse fundamento é Jesus. Paulo, remetendo-se a esse fundamento, diz que ninguém pode pôr outro fundamento. O nosso fundamento é Jesus. Então, a igreja do Senhor, ela trabalha em cima desse fundamento. Ela ensina Cristo. Ela ensina Cristo. A igreja de Cristo, ela está alinhada com o ensino de Jesus. E, meus amados irmãos, há uma diferença grande. Há uma diferença enorme entre o ensino da igreja de Cristo e o ensino sistemático das denominações. Nós não ensinamos um sistema. Nós não viemos para aqui para discutir se o correto é o calvinismo, se o correto é o arminianismo. Nós estamos aqui para dizer: o calvinismo é um erro. E para dizer, o arminianismo é outro erro. Nós estamos aqui para dizer, o ensino certo é o ensino de Jesus. E a salvação não é por um sistema, a salvação é por uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Nós não pregamos salvação fora de Jesus Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós queremos levar as pessoas a terem um compromisso com a pessoa de Jesus. Não é comigo, não é com a igreja, não é com você, não é conosco, é com Jesus. Compromisso com Jesus. Você crê em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Você recebe a Cristo como único e todo suficiente Salvador. Ou mesmo você aceita a Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Os calvinistas tremem de ódio com essa palavra. Amados irmãos, é Jesus quem salva. Amados irmãos, a salvação não é pelas obras, a salvação não é pela religião, a salvação não é pela moralidade, a salvação não é pela lei, a salvação é pela fé em Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Nós pregamos um Salvador. Nós pregamos um Salvador, Jesus Cristo, que morreu por mim, que morreu por você, que deu a vida nele naquela maldita cruz pelo miserável pecador como eu. Cristo derramou-se naquela cruz como prova do amor de Deus para com o miserável pecador. E nós temos a obrigação de pregar. A grande maioria das pessoas não vão crer. Eu estava aqui, sentado ali no terceiro banco, e ouvindo a transmissão por essa caixa de som. E sabe o que eu estava desejando? Era que nós tivéssemos uma caixa de som dessa em cada rua. Ou que nós saíssemos com uma caixa de som melhor do que essa em cima de um carro, pregando em todo lugar nessa cidade. E avisando as pessoas que nós estávamos pregando o Evangelho e que ao mesmo tempo que nós estávamos pregando o Evangelho, o demônio estava dizendo a eles, para eles não crerem no Evangelho que nós estamos pregando. Irmãos, precisamos pregar. Precisamos pregar. Precisamos
levar o Evangelho até as pessoas. Porque só crendo em Jesus o homem é salvo. Jesus é o Salvador. Ontem foi feriado religioso, não é isso? O William me mandou uma foto de uma declaração de uma instituição católica que diz o seguinte, que o católico que não fosse para a missa ontem não podia entrar nem no purgatório, não é isso? Podia receber nem missa depois de morto. Certo? Eu acho muito bom quando os católicos são católicos. Esse é catolicismo puro, original. Certo? É o catolicismo puro, original. Esses católicos Nutella que tem por aí hoje, a gente é quase protestante. Isso é uma vergonha na cara. O cara ser católico e dizer que é quase protestante, merecia um padre daqueles de antigamente que mandasse uns 3 ou 4 jagunços dar uma surra grande. É o que merecia. Não é vergonha na cara, rapaz? Se tu é católico, tu tem que dizer que o Papa é infalível. Se tu é católico, tu tem que dizer que Cristo está na hóstia com cabelo, carne e osso. Se tu é católico, tu tem que dizer que fora da igreja católica ninguém vai ser salvo. Se tu é católico, tu tem que dizer que tem que ir para a missa, e se não for para a missa, tu vai para o inferno. Mas tem os católicos Nutella aí que... Graças a Deus. Que tem uns católicos que são bem católicos mesmo. Eu gosto desse. Certo? Eu gosto desse. Eu gosto desse que diz... Crente vai tudo para o inferno. Esse é um católico bom. Esse é mais fácil de evangelizar, ele se converter. O Nutella não tem compromisso nem com a igreja deles, com a religião deles, com o padre deles, com o santo deles. Tem não, rapaz. Você vai pregar para eles... Eu creio em tudo isso que tu está dizendo aí. Aí você vai acreditar. O cabo não acredita nem na religião dele, vai acreditar no que tu está pregando, né? Certo? Eu gosto daquele católico que chega assim, diz, olha na cara do William, eu não tenho pena de você não. Eu tenho pena do seu filho. Porque você foi batizado pela igreja católica, seu filho não. Eu gosto desses católicos. São católicos, é católico. Certo? Isso é católico original. Esses, quando a gente prega o evangelho para eles, que eles entendem, eles creem, aí convertidos se tornam batistas originais, bem batista. Então, meus irmãos, eu dei esse exemplo aqui para mostrar que nós precisamos pregar. As pessoas estão iludidas com a religião. O catolicismo é a religião do engano. É a religião do engano. As pessoas estão enganadas de todas as formas. E as suas filhas, as igrejas protestantes, se são filhas dela, tem o DNA de quem? Da mãe. Se a mãe é do engano, as filhas são o quê? Do engano também. E as netas, a turma do pentecostalismo, do mesmo jeito. E os bisnetos, que é os neo-evangélicos e carismáticos, do mesmo jeito. Tudo Nutella do engano. Tudo pregando mentira. Tudo enganado. Tudo enganado e enganando. Descendo a ladeira. Alguém, acho que o irmão do 10 já foi lá na ladeira de Olinda. Mas já ouviu falar, não já?
Rapaz, eu fui subir lá a ladeira de Olinda com a Rebeca na Cacunda. Rapaz, no meio do caminho, se uma camarada não tivesse me ajudado, eu tinha voltado com a Rebeca e tudo, viu? Certo? Se você soltar um pneu lá em cima para ele descer, ele desce ligeiro, viu? Essa turma toda tá indo pro inferno, igual um pneu, mais rápido que um pneu dessa aquela ladeira. Sabe por quê? Porque crê em sistema, porque crê em religião, porque crê em homens, porque crê em ídolos, porque recusaram o amor da verdade, porque não receberam a pessoa de Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador, porque não creem nas Escrituras. E nós estamos aqui para agitar, para essas pessoas saberem que tem um Salvador e que esse Salvador é o Deus da Igreja Batista. Amém. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Amém. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? E amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça em sua palavra. Amém? Amém.